O Eloy vai ter uma nova namorada? Quem que é essa nova personagem do Mistério no Tempo que tem cabelo roxo? O Eloy é um tapado. E outra, quem será que é o verdadeiro vilão do Mistério no Tempo? Será que o Coelhão realmente é o vilão dessa história? Ou será que é uma outra pessoa que é o vilão da história? Vocês estão cheios de perguntas sobre o Mistério no Tempo, e eu decidi reunir as melhores e responder as maiores dúvidas sobre Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Era uma vez um mistério no tempo. Olá, eu sou Matheus Jusinski, autor do Era Uma Vez um Mistério no Tempo. E já faz mais de um ano que meu livro lançou no Brasil inteiro. E desde então eu venho recebendo um monte de perguntas e dúvidas de leitores, né? Tipo, o que vai acontecer no Mistério no Tempo 2? Quem que é o cara do chapéu coco? Que por alguma maluquice da minha cabeça, né? Que fritou de tanto escrever história de viagem no tempo, eu nunca vim aqui responder as dúvidas de vocês. E é exatamente por isso que hoje, nesse vídeo, eu vou responder as maiores dúvidas de vocês sobre o Mistério no Tempo 1 e o Mistério no Tempo 2, tá? Vai ser uma parte dividida sem spoilers, né, pra quem não leu o livro ainda, né, não vai pegar nenhum spoilers, e a parte com spoilers pra quem já leu o livro, né, e tem aquela dúvida específica será respondida nesse vídeo de hoje. Então fica tranquilo que a primeira parte do vídeo é sem spoilers, mas quando eu avisar, né, quando tiver spoilers, não assista mais o vídeo, tá? Não estrague a sua experiência. Não é à toa que o Mistério no Tempo é um dos livros mais bem avaliados de viagem no tempo da Amazon, porque é uma história que vai de verdade te impactar. Então quando eu avisar, fecha o vídeo e volte aqui só depois de ler, tá? Pergunta sem spoilers. Quando lança o livro 2, vai ter o segundo livro? Sim, teremos Era Uma Vez um Mistério no Tempo 2. O livro vai ser lançado em 2025, nesse ano que posto esse vídeo, né? Não tenho a data específica dele ainda, tá? Mas eu já adianto que vai sair no segundo semestre. A gente ainda tá trabalhando nos desenhos, é um processo que demora bastante, né? Tem revisão. E ele também é um livro que ele é maior do que o primeiro, né? Maior e melhor, se você já gosta do primeiro. Cara, o segundo, se prepare, entendeu? Se prepare, já guarda o seu dinheiro desde agora, já vai botando ali no cofrinho. O senhor porcão, sabe o que você tem ali, vai guardando o seu dinheiro. E se prepara pro Mistério 2, tá? Porque em breve a gente também vai ter um vídeo falando só sobre o Mistério 2. Vou revelar o que vai acontecer na trama do Mistério 2. Como que o Eloy entrou no looping temporal? A história do Mistério no Tempo, a gente vai acompanhar o Eloy que encontra a TV do avô dele e ele descobre que a TV é uma máquina do tempo. No entanto, né, mais pra frente da história, ele vai descobrir que a família dele tá presa num looping do tempo. E esse looping tá sempre se repetindo. Então, o Eloy que a gente tá acompanhando, ele precisa passar a televisão pra um próximo Eloy se ele quiser continuar vivo. Eles acreditam que o looping precisa se repetir. E a grande dúvida é quem que foi o primeiro Eloy, sabe, do looping do tempo? Porque se um Eloy passar pra outro, que passa pra outro, isso sempre tá se repetindo, né? E essa que é a loucura do paradoxo de Bootstrap, que é o nome do paradoxo, em que tudo se repete sempre, sempre. Não existe uma origem clara, sabe? É tipo você voltar no tempo e entregar pra uma criança um objeto, né? E o objeto que tem resposta da Mega Sena, e aí você fala pra essa criança, ó, joga na Mega Sena isso, e daqui a tanto tempo você tem que voltar e entregar pra essa outra criança. E aí você vai descobrir que a criança pra quem você está entregando é você mesmo. E essa criança sempre vai estar entregando pra uma criança que é você mesmo. Mas a loucura não é como começou, mas quem que inventou esse caderno? Aqui no caso, quem que inventou a TV? Quem que inventou essa televisão? Essa é a pergunta que as pessoas deveriam se fazer. Quem que inventou a televisão que prendeu o Eloy nesse looping do tempo? O que nos leva à nossa próxima pergunta. Queria saber se em Era Uma Vez um Mistério no Tempo 2 você pretende contar a origem da TV. No Mistério no Tempo, a gente acaba descobrindo que tem mais pessoas que sabem sobre a televisão do que o Eloy, né? Por exemplo, a gente tem o avô do Eloy que sabe da televisão. A gente também tem a Ananda que sabe da televisão. E como a televisão é o objeto mais misterioso desse livro, muita gente vai me perguntar qual que é a origem dessa TV. E eu pretendo responder a ela? Sim. Eu pretendo responder, tanto que o último livro da série, né, porque eu quero transformar isso aqui numa saga de livros, eu pretendo contar quem que inventou a televisão e como que ela surgiu. No livro 2 eu ainda não me aprofundo nisso, porque tem uma outra coisa acontecendo, porém, existe uma explicação de como a TV foi parar lá. Isso tem no livro 2. A Maya vai voltar? O que aconteceu com a irmã do Eloy? A Maya realmente foi apagada? Vai explicar o que houve com a Maya? Vai ter algum sinal de vida da Maya? Essa daqui é definitivamente a pergunta que eu mais recebo. Eu até me assusto com a quantidade de pessoas que estão preocupadas com a Maya, né? Que é a irmã mais nova do Eloy, que simplesmente desapareceu da linha do tempo. Isso não é um spoiler, é um pseudo-spoiler, porque ela não impacta diretamente no plot do Mistério no Tempo, né? Não é uma grande revelação. A última vez que a Maya, a irmã do Eloy, é vista é no capítulo 4, quando
quando ela vai pra escola com ele. Depois, ela simplesmente desaparece. E o Eloy acredita que isso aconteceu por conta dos filmes que ele mudou, né? Porque ali, a partir do capítulo 4 também, ele vai mudando o filme, né? Ele vai alterando a linha do tempo, ele bagunça tudo. Então essa é uma dúvida das pessoas. Peraí, tu simplesmente apagou a Maya, Juscelino, descartou ela vai voltar? A resposta é que assim, galera, não é nem sobre se ela vai voltar ou não, mas é sobre aquele fato de que sim, talvez haja a possibilidade de uma coisa ou outra acontecer. No entanto, o que realmente importa nessas circunstâncias é que tudo depende da grande significação de tudo aquilo. Quantos livros pretende lançar? Estamos falando de 3, 5... Posso ser sincero quanto a isso? Eu quero transformar o Mistério no Tempo numa saga. Então eu já planejei o livro 2 enquanto eu escrevia o 1. E eu já estou escrevendo o livro 3 e tenho ideias pro livro 4. Minha nossa, Juscelino, então tá confirmado o Mistério no Tempo 3 e 4. Não, porque o Mistério no Tempo, galera, ele é um livro que é um bebê ainda. Ele acabou de chegar na segunda edição, entendeu? A segunda edição que é a segunda impressão. Ele depende dos leitores, dos seguidores, entendeu? O Mistério no Tempo 2 só aconteceu por conta de você. Sabe, você que leu o Mistério, divulgou, falou pros amigos, as pessoas compraram, foi por sua causa. Então, a mesma coisa do Mistério 2. Se o Mistério 2 fizer sucesso, aí eu tenho a carta verde pra escrever o Mistério 3. Mas sim, eu quero escrever mais livros. Eu tenho ideia até pro 4 já. Sabe, o 4 nem é o último ainda. E sim, tem história, tá? Eu garanto pra vocês que tem história, tem o que contar. Só que tudo depende de você, entendeu? Divulgar o Mistério, ler, comprar na pré-venda quando lançar. Eu sei que parece que o Mistério tem o maior sucesso de todos, mas ele ainda é só um bebê e ele precisa muito dos leitores fiéis que gostam. Então, se você gosta, apoia uma obra nacional. Qual a sua ilustração preferida do Mistério 2 até agora? O Mistério no Tempo 2 está sendo ilustrado, tô compartilhando vários spoilers no Instagram, mas com certeza a minha ilustração favorita até agora é essa daqui, em que a Nanda, ela tá dando um soquinho no braço do Eloy e tá chamando ele de Maneloy, né, que é um apelido carinhoso, entre aspas, que a Nanda inventa pro Eloy, né, então a gente vai ver ela chamar ele de Maneloy, Nerdoloy, Roy, Idiota, e essa com certeza é a ilustração que mais me tirou gargalhadas até agora. Tenho a teoria de que o Eloy vai largar a Catarina. O Eloy vai se apaixonar por outra garota. Olha, vamos lá, né? Eu compartilhei também spoilers de que tem uma nova personagem vindo aí, né? Uma personagem com jaqueta de couro, cabelo roxo, tem a guitarra. E tô aqui mostrando em primeira mão. Até então eu não tinha mostrado a nova personagem. E essa teoria de que o Eloy ele vai se relacionar com essa menina nova, ela surgiu de um post do Instagram que eu fiz, onde eu compartilhei o quadro, né, de organização do Mistério no Tempo. E na primeira cena tem um xizinho entre Eloy e Catarina. Então as pessoas criaram a teoria de que o Eloy vai terminar com a Catarina. E aí logo depois aparece essa personagem nova, em que ele tá junto com ela. Então as pessoas começaram a dizer, essa menina nova vai ser a nova namorada do Eloy. E as pessoas, elas têm um embasamento pra fazer isso, porque se você parar pra pensar, a Catarina no primeiro livro, ela é uma menina toda misteriosa. Então ela tá cheia de segredo, ela não fala nada pro Eloy, ela leva ele lá pros anos 90, e aí ela fala, tem que fazer isso, 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 e ela fica, meu Deus, mas em quem que eu vou acreditar? Eu vou acreditar na Catarina ou na minha irmã, sabe? Então a Catarina é uma menina cheia de segredo. A gente entende a motivação dela, claro, mas ela é cheia de segredo. Será que a Catarina não tem mais um segredo? Será que o Eloy vai brigar com ela? Será que ele vai ficar com essa nova menina? Ah, eu não sei, é a teoria de vocês. Eu só tô comentando sobre ela. Será que ele teria uma nova namorada? Será que isso seria legal? Comenta. O que você acha? O que você acha? Eloy vai namorar a menina do cabelo berinjela? Juscelino, como você conseguiu fazer um livro tão bom e como foi o processo de criação? Como você fez as pessoas ficarem impactadas com o seu livro? Como foi organizar a viagem no tempo? O que acha que alguém que está começando a escrever viagem no tempo deveria saber? Essa é uma outra pergunta que eu também recebo bastante de pessoas querendo saber como foi escrever o livro, como foi publicar a história. Uma das dicas que eu sempre dou é, se você quer escrever uma história, consuma aquela história. Por exemplo, você quer escrever uma história de herói? Assiste muito filme de herói, lê quadrinho de herói, lê livro de herói, sabe? Você tem que viver aquela história. Eu sempre fui muito apaixonado por viagem no tempo. Então eu já assisti muito filme de viagem no tempo, muita série, muito desenho. Era um conceito que eu estava habituado. E eu também li quadrinhos, eu li livros de viagem no tempo. Então eu já tinha uma facilidade e também uma paixão por esse tema. Então uma dica é você buscar conteúdo de viagem no tempo e entender o que funciona. Para sua história não ficar uma bagunça, para organizar uma viagem no tempo, é bom você não focar numa ameaça global. O Mistério no Tempo, por exemplo, é sobre uma família, entende? Se você observar, é uma família presa num looping do tempo. Você tem um norte também, você estudar bastante roteiro. Eu continuo até hoje estudando roteiro, entendeu? Eu estudo muito roteiro, porque criar uma história não é só você escrever, você tem que estruturar ela. Esse livro, inclusive, é a Jornada do Escritor, e eu vou deixar o link aqui na descrição para quem
quem quiser ler, um livro muito útil, que ajuda muito mesmo em escrita, porque você tem que entender sobre estrutura de 3 atos, você tem que entender sobre jornada do herói, você tem que entender sobre reviravolta. Então é uma série de coisas que eu tive que estudar pra estruturar bem uma história, pra que ela fosse lembrada, porque as pessoas lessem essa história. Tem muita dificuldade, sabe, de encontrar dicas de pessoas de estudar isso de forma gratuita na internet, porque eu não tinha dinheiro pra investir na época. E justamente por isso, né, quem tem interesse em escrever, não precisa ser só viagem no tempo, mas tem interesse em escrever uma história, escrever um quadrinho, um mangá. Novidade aqui pra vocês, eu estou abrindo um canal chamado A Jornada do Eloy, onde eu vou ensinar as pessoas a escreverem um livro, né? Eu vou também ter um treinamento, e ele vai ser um canal focado em ensinar a escrever histórias, entendeu? Eu vou ensinar tudo o que eu sei, como que eu publiquei a minha história, tudo que eu fiz. Porém, já aviso desde agora, ele não é um canal que nem o meu canal aqui, entendeu? Que é um canal de entretenimento, que eu vou falar de cinema, que é piadinha, que ele... Não. É um canal de aula. Então se você não quer assistir um canal de aula, Juscelio, eu só quero ajudar. Não se inscreva pra me ajudar se você não vai assistir, porque daí você vai estar me atrapalhando, sabe? Se você não vai assistir nenhum vídeo, se você não se interessa por aula, se não se interessa por escrita, ou por como publicar um livro, não se inscreve, porque é um canal focado em escrita. Ele é muito diferente daqui, é um canal de aula. Porém, você que gostaria de aprender um pouco mais, eu tô deixando esse canal aqui na descrição pra você se inscrever, que logo em breve eu vou começar a lançar todos os vídeos lá, tá bom? Dito isso, a partir de agora responderemos perguntas com spoilers, então se você não leu O Mistério no Tempo ainda, primeiro, tá esperando o quê, cara? Você não tá vendo só como essa história, ela é incrível, de verdade, tem um universo riquíssimo, e você vai ter uma experiência maravilhosa que você nunca teve antes. Link na descrição pra você pagar barato na Amazon, melhor preço, R$58, 392 páginas, livro ilustradíssimo, entendeu? Que você vai ter uma excelente experiência, então leia e volte aqui depois, porque a partir de agora teremos spoilers do Era Uma Vez um Mistério no Tempo. Então vamos lá. O segundo livro vai abordar outras realidades, tipo, vai aparecer um Eloy de um outro universo. O cara do Chapéu Coco é uma versão alternativa de um futuro alternativo do Eloy. O Chapéu Coco vai ter uma participação maior no próximo livro. As pessoas, elas sempre vêm e falam, eu sabia que o Chapéu Coco era o Eloy do futuro. E como a gente já tá se aproximando do Mistério no Tempo 2, eu já posso revelar. O Chapéu Coco, ele não é o Eloy do futuro. As pessoas vão dizer, não, mas no final ele fala, eu sou você. Sim, eu sou você. Mas não eu sou você do futuro. E isso eu tinha pensado desde o começo. Porque o Chapéu Coco, na verdade, é um Eloy de um outro mundo, de um universo alternativo. Né? Tem algumas pessoas que pegaram isso, mas se você observar, o avô do Eloy, que é o próprio Eloy, esse sim é o Eloy do futuro, né? Essa deveria ser a vida do Eloy. Só que o Chapéu Coco, ele é diferente, sabe? Ele viveu uma vida diferente. Ele veio de um outro mundo, de um outro universo. Então o cara do Chapéu Coco, ele é um Eloy alternativo. É um Eloy do mundo 2, entendeu? Um universo alternativo. E sim, ele vai ter uma importância enorme no livro 2, né? Assim como eu prometi nas curiosidades finais do Mistério 1, que o Chapéu Coco, ele não era só um personagem aleatório. Então vocês vão ver o Chapéu Coco, vocês vão entender quem que é esse personagem, e é isso aí, já revelei demais, já falei que ele é do multiverso. O Miqueias vai voltar pro Mistério no Tempo 2, o vilão do primeiro vai retornar. No final do livro, a gente acaba descobrindo que o Miqueias, na verdade, é o próprio Coelhão, né, que armou tudo isso porque o Miqueias é o filho do Eloy com a Catarina, e também é o irmão da mãe do Eloy, já que o Eloy também é o próprio avô. E ele queria se vingar do Eloy e da Catarina, porque o Eloy e a Catarina foram pais ruins. Mas como todo vilão clichê, ele acaba fracassando, porque a Ananda atropela ele e fala pro Eloy fugir e destruir a TV junto com a Catarina, antes que algum outro Miqueias apareça e tente destruir tudo de novo. Então a Ananda, ela atropela ele, né? E então começaram a surgir muitas perguntas. Putz, espera aí. A Ananda, então, ela matou o Miqueias morreu? Já adianto que não, o Miqueias não morreu, tá? Ele não está morto. E é o que eu posso falar agora, tá? Porque daí a gente já vai responder a outra pergunta. O que vai acontecer com a Ananda depois do final do primeiro livro, né? Tem muita gente dizendo que a Ananda, depois do final do livro, ela pegou e estraçalhou o Miqueias com uma motosserra, né? Porque que ela falou, eu vou brincar com a serra com ele. Mas a Ananda não fez isso, ela só tava fazendo piada, sabe? Não ia pegar uma serra e ia matar literalmente o Miqueias, porque, tipo, se ela não é a assassina, ela estraçalhar ele, ela literalmente se torna assassina, então isso ia prejudicar a vida dela. O que vai acontecer com a Ananda a partir de agora é um dilema, sabe? Porque sabe aquelas pessoas na vida real que são acusadas de um crime, delas conseguem provar, né, que elas são inocentes, mas daí vem um monte de prova contrária disso? Será que todo mundo acreditaria que realmente a Ananda não é a assassina? Tipo, a gente sabe que ela não é a assassina. A gente sabe que não foi ela que cometeu os crimes, né? Foi o Miqueias. Mas será que todo mundo vai acreditar nessa versão?
quanto tempo vai se passar desde o final do primeiro livro? A história do Mistério no Tempo 2, ela se inicia imediatamente após o final do primeiro livro, ou seja, a história vai começar com eles na praia encontrando o cara do chapéu coco, que revela que ele é um outro Eloy. As primeiras páginas, elas recapitulam tudo que aconteceu no primeiro livro, e aí o Eloy, ele acaba dando um spoiler nas primeiras páginas, ele revela o final da história, vai dizer, putz, estraguei a tua experiência, mas calma aí, vamos voltar lá pro começo. E aí a gente começa a acompanhar o chapéu coco encontrando o Eloy e a Catarina na praia. E eu fiz isso porque eu queria que a história começasse imediatamente aonde o primeiro terminou, porque as pessoas ficaram com dúvida, quem que é esse cara? E eu também, particularmente, eu não gosto de histórias que passam muito tempo e não explicam o que aconteceu. Então, começa imediatamente após o fim do primeiro. Por que o Eloy e a Catarina foram tão malvados e cruéis com o Miqueias? Muita gente acredita que o Miqueias, ele não é o vilão. E de fato, eu quis criar um vilão pra história que você entendesse o lado dele, sabe? Não um vilão que, tipo, você vai ficar contra ele. O Miqueias, ele tá fazendo isso porque a Athena, né, que o Eloy criou, a mãe dele que ele criou como filha, ela foi sempre muito privilegiada, muito protegida. E por conta disso, o Eloy e a Catarina sempre passaram a mão na cabeça da Athena, porque tudo tinha que se repetir. E aí o Miqueias era negligenciado, ele não recebia a mesma atenção, ele era preso num porão porque a Athena, ela era muito malandra, ela mentia que o Miqueias fazia tal coisa e que não sei o que. Então, não é que o Eloy e a Catarina, eles eram maus, mas é que eles não foram pais presentes o suficiente pro Miqueias, que gerou uma revolta nele, sabe? Peraí, a minha irmã tem todo esse privilégio e eu não? Se a Catarina for a personagem mais importante do segundo livro, o Eloy vai ter uma trama também. Já que o 2 vai dar foco na Catarina, ela vai ser a narradora, vai mostrar mais do passado da Catarina. Catarina é a menina que perdeu os pais, né? Porque o Miqueias, ele voltou no tempo e assassinou os pais dela para que ela se apaixonasse pelo Eloy, para que eles vivessem essa vida. E desde então, o sentido da vida dela é repetir o looping junto com o Eloy. E a Catarina, ela já tem uma grande importância no Mistério no Tempo desde o primeiro, né? Porque as coisas que estão acontecendo também são responsabilidade dela. Na abertura musical do Mistério no Tempo, eu mostrei que a Catarina tem os olhos azuis, né? Que os olhos dela ficaram brilhosos. Então muita gente começou a dizer, putz, a Catarina agora vai ter poder. Não, a Catarina não tem poder, galera. Isso não é poder, tá? Isso é uma outra coisa. Mas sim, ela é uma personagem ainda mais importante no Mistério 2, né? Tanto que o número 2 é formado pelo lacinho que ela usa na cabeça. Mas ela não vai ser a narradora do livro. O narrador continua sendo o Eloy. Porém, a Catarina, ela também tem uma grande importância e uma grande reviravolta no Mistério 2. E tudo isso é o que eu tenho pra falar do Mistério no Tempo 1 e 2 até agora. Em breve eu vou lançar um vídeo falando especificamente do Mistério no Tempo 2, tá? Coisa só sobre o Mistério no Tempo 2. Vou revelar o que vai acontecer na trama, quem são os personagens, qual que é o conflito principal da história. Então esteja inscrito se você ainda não tá inscrito aqui no canal. E deixa a sua pergunta. Qual que é a sua maior dúvida sobre o Mistério no Tempo 2 que eu não respondi aqui? Naquele próximo vídeo, além de revelar spoilers, eu também vou responder algumas perguntas, tá? Que eu vou tirar aqui dos comentários. Então comenta e assiste a nossa abertura musical do Mistério no Tempo, né? Que um dia vai virar uma série na Netflix e vai ser mais ou menos assim. Então clica aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!